Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E disse: havia uma certa cidade e nela existia um juiz. Esse juiz não temia Deus, não tinha nenhum absoluto superior a ele próprio, nem respeitava quem quer que fosse, nem homem algum, e disso se jactava, e achava que por viver sem Deus e sem referência nenhuma, ele era a medida de todas as coisas. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com o juiz todos os dias e dizia a mesma coisa: por favor, excelência, julgue a minha causa contra o meu adversário, que me expolia e que me esmaga. O juiz por algum tempo não quis ouvir a mulher. Despachava, mandava que a evitassem, mas ela não desistia. Todos os dias apresentava o seu pleito do mesmo modo. Até que depois de um tempo, o juiz disse consigo mesmo: já cheguei à conclusão que com essa mulher não tem jeito. Ora que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, mas essa viúva me enche o saco, me importuna. Julgarei a sua causa, o seu pedido, só para ficar livre dela, para que ela não venha molestar-me de novo, repetindo a mesma coisa, insistindo com a sua causa. Despachá-la-ei logo. Ao contar essa história, Jesus acrescentou o seguinte e disse: vocês todos que me ouvem, considerem no que diz este juiz iníquo. Considerem no que diz esse juiz iníquo. Jesus fala sobre o privilégio de a gente chegar junto ao trono da graça, com certeza absoluta de encontrar acolhimento, perdão, verdade, justiça, libertação diante de Deus. Só que ele faz isso como é corriqueiro nas lógicas de Jesus. Ele faz isso apresentando a antítese, para que pela antítese a gente conclua a tese. Normalmente a gente apresenta uma tese, espera uma antítese, ou desenvolve uma antítese e tenta fazer uma síntese, é uma dialética básica. Ele não, ele joga logo no pior, para que a gente deduza o significado do melhor. Como quando ele disse: quem é o pai? Falando de oração também. Quem é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um ovo, dará a ele uma serpente, uma víbora? A resposta era óbvia: nenhum. E aí Jesus, no silêncio, deixando as pessoas pensarem, disse: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que é bom, não dará boas coisas, não concederá o Espírito Santo, o Espírito da vida, àqueles que lhe o pedirem? Ele usa a mesma lógica quando ele diz: vejam os lírios, nascem de manhã, são queimados à tarde, mas vosso Pai Celeste os sustenta e os veste como nem Salomão em toda a sua glória.
Vejam os passarinhos pequeninos que voam em bandos, entes que vocês consideram quase ordinários, de tão abundantes. Todavia, cada um deles existe com individuação para o Pai Celeste. Quanto mais vós outros. Ele está sempre indo do menor para o maior. E nos ensina a pensar assim, dizendo que quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. Que a gente é testado no pequeno para ser colocado sobre o grande. E aqui ele usa a mesma lógica e diz: considerem no que diz a antítese da vida. Até o polo negativo reage de um modo. Até o perverso, por razões distintas, se comove. Não por causa de compaixão, mas por causa de sentir-se importunado. Pelo importúnio, ele se move, se mexe. Vejam e considerem o homem que não tem Deus na mente, como julga uma causa em favor de alguém com justiça, não porque seja um amante da justiça, mas porque é amante do seu próprio conforto, e não quer ser importunado mais. Portanto, se desfaz do importúnio para voltar ao seu lugar de conforto. E fazendo isso por pura egolatria, resolveu o problema da viúva, que não quer saber se o juiz é bom ou é mau, se as motivações dele são justas ou injustas. Quer apenas saber que aquilo que na vida dela é perverso, seja banido, seja afastado, e ela tenha alívio e possa viver com paz sua existência. É a única coisa que a ela importa. Jesus diz: considere o juiz iníquo. Ele não teme a Deus, não teme a homem algum, não tem referência nenhuma, mas ele se deixa mover pelas razões as mais erradas e equivocadas. Mas apesar das razões serem erradas e equivocadas, a justiça será feita. Considere no juiz iníquo. E olhe, não esqueça, enquanto isto, não esqueça que Jesus está dizendo, isso é para quem quer aprender a oração. Considere o juiz iníquo. Você que quer aprender a orar sem esmorecer, não fique impressionado com o juiz, nem com os agentes, nem com os personagens do problema, nem com os poderosos do problema, nem se eles creem em Deus, nem se eles não creem em Deus. Nem impressione-se com as motivações deles, se são boas ou más. Não está nas mãos deles. Você faça a sua parte sem esmorecer. Você não desista, você não se acovarde, você não tenha medo. Você não se contente com a iniquidade nem com a injustiça, ao contrário. Continue a ter fome, sede e esperança de justiça. Busque a paz com todos e saiba que o reino de Deus é feito e consiste de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso, não se contente com as perversidades feitas contra a sua vida, se você não tem meios humanos de sair delas, mas diante de Deus combata a perversidade sem esmorecer em oração jamais. E nunca entregue os pontos achando de algum modo que você esgotou as possibilidades de solução. Porque soluções, quando não nos visitam a nós em tempo da nossa vida de tal modo que as vejamos, elas frequentemente visitarão e serão respondidas mesmo depois que a gente já não esteja aqui, como se fala de Abel, cuja voz e clamor aparece diante de Deus, mesmo depois de ele ter sido morto, ainda fala.
Certas orações ficarão sendo oradas na terra para sempre. Certas vidas deitam no chão da terra expressões de um clamor que não cessa jamais. Eles entram e fazem parte agora de uma dimensão de ecos de clamor. São viúvas, são viúvos, são pobres, são pequenos, são impotentes, são quebrantados, são pessoas que ninguém imagina que têm o poder de carregarem molestamento a instâncias espirituais impensáveis, mas causam em vida, e o rastro de suas vidas deixa uma consequência de um clamor e de uma oração que serão respondidos. Claro que serão. Mas Jesus diz: considere o juiz iníquo. Considere. E com isso ele está dizendo: ore, sabendo que você será atendido pela fé. Por isso você não tem que ir todo dia, não tem que usar de vãs repetições. Isso é com o juiz iníquo. Com o juiz iníquo é que a gente repete, a gente ganha no cansaço, porque ele é iníquo, porque ele não tem coração. Vosso Pai Celeste, todavia, sabe. O juiz iníquo precisa de insistência. O Pai Celeste sabe. A insistência junto ao Pai Celeste não é a repetição. A insistência é a confiança, é a paz. Diante do juiz iníquo eu repito, mas como meu Pai Celeste não é o juiz iníquo, eu tomo o juiz iníquo como exemplo para saber que se o poderoso perverso se dobra para não ser molestado, quanto mais aquele que é o Todo-Poderoso, Pai amoroso, e que sabe, que ama e é compassivo, não virá ao meu socorro conforme toda a sua misericórdia? É claro que virá. O juiz iníquo, considere nele, ele não ama e não respeita homem nenhum. O vosso Pai Celeste ama a ti, ama a todos, ama até ao teu inimigo e ao teu adversário. Ele ama. E a vontade dele é a construção do bem. Por isso, não fique preocupado com as soluções do Pai, serão as melhores. O juiz iníquo é que tem que ter a cabeça feita numa direção. O Pai Celeste sabe. E como eu disse, repito de novo, a insistência diante do Pai Celeste não é a vã repetição acerca da qual Jesus disse: não useis dela, porque o vosso Pai Celeste sabe. A insistência é a confiança que não repete, que disse sabe, e diz: Senhor Deus, tu sabes, e prossegue andando. Ora, o juiz iníquo é tratado com insistência e com chatice, o Pai Celeste com a confiança de quem nele descansa. Essa é a atitude de não esmorecimento, é a confiança descansada diante dele. Considerai no que diz o juiz iníquo. Porventura, se o homem mau responde com motivações de qualquer natureza para se ver livre de um importúnio, quanto mais não será com vosso Pai Celeste? Porventura não fará ele justiça aos seus filhos, que a ele clamam, com as suas vidas, que vivem uma vida que carrega o testemunho de um clamor, vivem uma existência que é uma oração, é uma prece contínua de confiança e resolução imutável. Embora muitas vezes ele pareça demorado em defendê-los, todavia, se o juiz iníquo julga a causa, quanto mais o vosso Pai Celeste não virá em socorro na hora certa, na hora própria. Digo-vos que depressa, porque para os homens o tempo é de um modo, para Deus o tempo não existe. Digo-vos que depressa ele lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará gente com essa fé na terra? Com essa confiança?
com esse descanso, com essa entrega? Ô Paizinho, por favor, ajuda-nos a termos entendido a simplicidade singela dessa confiança, desse não esmorecimento, dessa vida carregada de graça e amor que existe como um clamor orante, sem repetição, sem paganismos repetitivos. A nossa vida é uma constante das mesmas orações, porque é na mesma direção das nossas orações que nós também andamos, com amor, com humor, com esperança e tomados de fé. Por favor, assenta no coração de muitos aqui hoje essa confiança que lhes trará paz e soluções. E desperta o coração de muitos para descansarem em Ti e aprenderem o lugar dessa esperança perseverante, sossegada, descansada, no regaço do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vem me ver TV. O canal é você.